Bom, irmãos, nós estamos meditando sobre dramas da nossa vida no dia a dia, né? Dramas da vida real. São dramas sobre os quais a gente não gosta de falar muito, mas são dramas que cada um vive muitas vezes na sua solidão, ou às vezes sem poder, sem querer compartilhar, né? Sem muitas vezes querer expor, mas são dramas que todos nós vivemos, né? Desde que nós vivemos neste mundo caído, e a gente passa por dramas na nossa vida no dia a dia. Mesmo tendo uma fé muito firme no Senhor Jesus, a gente também tem dramas, né? A gente passa por dramas. E um desses dramas que é muito importante que a gente converse é o sentimento de culpa. Culpa é um sentimento muito forte. Uma pessoa tomada por um sentimento de culpa, normalmente é uma pessoa assim que tem um senso moral, né? Sensível. Ela vai tentar compensar essa culpa, esse sentimento de culpa. Vai tentar se redimir de algum jeito, né? Então, vai tentar fazer isso até durante a vida toda, enquanto esse sentimento persistir. É uma pessoa, né, normalmente faria isso. Às vezes, esse sentimento de culpa, ela vira uma agonia assim tão grande, um remorso, né, tão grande que acaba levando a más decisões ruins, ações ruins, né? A gente tem um exemplo como Judas Iscariotes. Ele foi remoído, tomado de remorso, algo tão forte que acabou tomando a decisão de tirar sua própria vida. Mas, às vezes, outras vezes, é um sentimento que leva ao arrependimento. Pode levar a um arrependimento e restauração, como Pedro. Pedro, ele se sentiu culpado, se sentiu derrotado, humilhado, quando ele negou Jesus, né? Então ficou uma situação difícil para ele também, porque ele percebeu que não era o homem que ele achava que era, né? Não era alguém assim tão corajoso, né, como ele gostaria, mas ele percebeu que também era imperfeito, percebeu que era limitado. Então, mas ele não tomou suas próprias decisões, ele não resolveu a sua própria maneira, não resolveu se autopunir, né? Ele ficou humilhou-se, né? E foi restaurado depois pelo próprio Jesus. Na realidade, todos nós vamos nos deparar com esse sentimento durante a nossa vida. E é um sentimento importante, porque é um sentimento, ele requer muita nossa atenção. Os profissionais dessa área, psicólogos, psiquiatras, também entendem que é um sentimento muito importante, porque ele faz parte, praticamente assim, pode-se dizer que faz parte do DNA do ser humano, o sentimento de culpa, tanto que está ali forte, e tanto que assim, está enraizado em nós, né? E ele pode acabar se tornando um peso, o sentimento de culpa. Pode causar até efeitos psicossomáticos severos, né? Doenças emocionais, né? Pode causar desordem mental, pode causar uma série de coisas. E depressão também, né? Pode ser causada por sentimento de culpa. Pode acabar a pessoa
menosprezando a si mesmo por causa desse sentimento de culpa, né? Ter aquele sentimento de querer se punir, né? Autopunição, querer pagar, se castigar por algo que tenha feito, né? Então, sentimento de culpa, ele pode se tornar tão forte como isso. E ficar a pessoa dominada por um medo também, medo de castigo, medo de que algo possa acontecer no futuro por causa da sua culpa. Então, o sentimento de culpa é algo muito forte no ser humano, é algo muito importante também, né? E até alguém pode se sentir rejeitado, se sente culpado, então pode ter aquela sensação de que as pessoas rejeitam porque é culpado, porque essa pessoa é culpada de alguma coisa, né? Isso pode vir de algum trauma também. Mas o sentimento de culpa, ele pode ser falso ou ele pode ser verdadeiro. Existem essas duas coisas, né? A grosso modo, por exemplo, né? O sentimento verdadeiro. Esse sentimento de culpa verdadeiro vem realmente de ter cometido um erro, né? De ter cometido um pecado, de ter infringido a lei, né? É duro, né? A gente vai querer falar difícil, esquece como que era. Então, vem de alguém ter realmente violado, né, alguma norma. Então, realmente pode existir um sentimento de culpa e é verdadeiro. E esse sentimento, o verdadeiro, ele é bom no sentido quando leva a pessoa a rever os seus atos, né? Quando leva a pessoa a corrigir também as suas ações, suas atitudes. Então, nesse sentido, é bom esse sentimento de culpa. Leva a gente a se adaptar, a voltar ao caminho certo. E esse sentimento, ele vem de um senso moral da pessoa. Todos nós nascemos com um senso moral, né? E quando a gente viola esse senso moral, vem o sentimento de culpa. O Freud, ele tentou acabar com esse sentimento de culpa. Ele via, né, essa questão, era algo tão forte, ele achou negativo, achou ruim, tentou acabar. De que maneira? Ele tentou acabar com o senso moral das pessoas, né? Não se sinta mais culpado por nada. Ninguém deve se sentir culpado. Então, esse foi o problema, né, que o Freud tentou fazer para que as pessoas não sentissem culpa. Ele culpou o castigo, né, culpou a disciplina. Então, era uma coisa que, depois disso, acabou entrando em nossa educação, acabou entrando em nossa maneira de viver, né? Nossa filosofia de vida acabou entrando, né? O humanismo é quase isso, né? Vem muito próximo disso, onde o ser humano é proibido sofrer, né? Então é algo assim, tudo, né, relacionado. Mas uma pessoa sem moral é um perigo, né? Pessoa sem moral tem um potencial de virar um psicopata. Faz algo errado, mas não sente culpa alguma. Nesse sentido, por isso que é tão duro, né? É preciso haver julgamentos, tribunais, porque o ser humano, desde o início, é assim. Às vezes comete um ato errado, mas não quer reconhecer. E é preciso ir a julgamento, tribunal, tudo mais, né? Testemunhas, para definir um erro, né? Definir um crime. As pessoas não se entregam assim, muitas pessoas não se entregam de livre e espontânea vontade por causa de algum erro. Mas quando a gente comete algum erro de verdade, dá um senso de culpa verdadeiro. E tem um senso de culpa falso também,
esse esse sentimento de culpa falso, ele tem outras origens. Por exemplo, perfeccionismo, né? Quando quando alguém tenta agradar outras pessoas e não consegue. Quando alguém percebe que não consegue viver à altura da expectativa de alguém, né? Alguém coloca uma expectativa em você e você percebe que não consegue viver àquela altura. Então, é um sentimento de culpa, né? Mas não é um sentimento de culpa que tem um aspecto moral. Ele é muito mais pessoal. Esse sentimento de culpa, né, no sentido perfeccionista, ele é muito mais pessoal ou é mais devido a algum capricho do que alguma coisa moral. Então, Paul Tournier, ele foi um grande profissional nessa área, um cristão, e ele disse o seguinte: o verdadeiro sentimento de culpa se origina das coisas que são censuradas por Deus em nosso coração. O falso sentimento de culpa é o resultado do julgamento vindo do que o ser humano sugere. Então, é algo assim, duas origens diferentes. Aquilo que vem de Deus nos traz um sentimento de culpa verdadeiro. Muitas vezes o que vem do próprio ser humano, a sugestão do ser humano é algo que pode ser falso. E Deus sabe como isso é um grande peso na vida das pessoas. Então, o que é que Ele mesmo vem nos falar? Vamos ir um pouco mais a fundo no sentimento de culpa verdadeiro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 5. Como Deus resolve esse problema do sentimento de culpa verdadeiro? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 5. Ele diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Aqui tem um resumo essencial do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E esse sentimento de culpa, eles nem sempre são maus, né? A gente já viu ali, tem um sentimento de culpa bom, porque ele pode nos ajudar a mudar o nosso comportamento, pode nos levar à mudança de vida, né? Então, o sentimento de culpa, ele é bom também, né? E a gente pode não, assim, alguém que está com sentimento de culpa pode corrigir as suas atitudes, pode buscar o perdão de Deus para os seus erros, né? E é um sentimento humano, né? Normal. E esse sentimento de culpa verdadeira, ele vem de algum procedimento errado, né? Na área espiritual, na nossa relação com Deus, nossa relação com a fé em Jesus. Pode vir do âmbito social, né? A nossa relação com o nosso próximo, ali, fazer algo que não deveria, ou, né, é moral mesmo, a gente faz algo errado. Muitas vezes ninguém fica sabendo, né? Pode não ficar sabendo também. Mas o melhor caminho para
esse sentimento de culpa verdadeiro, melhor caminho é a confissão desse pecado, a confissão do erro, a decisão, não só a confissão diante de Deus, né? Mas a decisão de obedecê-lo. Decisão de a confissão a alguém a quem a gente fez algo mal. Confissão pelos nossos erros. E a decisão de buscar, por exemplo, a obediência, se nós estamos na área social, buscar a obediência às normas sociais, né? Aos costumes, né? Onde nós vivemos. Ou aos códigos de leis do país onde a gente vive. Buscar, assim, cumprir, né? Obedecer, retornar ao caminho reto, vamos dizer assim. Fazer aquilo que é correto. Então, confissão e decisão de obedecer, né? O Evangelho de Cristo, ele é a solução para o nosso sentimento de culpa verdadeiro. É isso que Deus proveu para nós, né? Para o perdão do nosso pecado e para o sentimento de culpa verdadeiro também. Ele, não somente essa culpa, existe aquele sentimento de culpa por algo que nós fizemos, deixamos de fazer, mas existe um sentimento de culpa que é básico também no ser humano. Esse sentimento básico que está ali, faz parte de nós, é o afastamento de Deus. Então, fica lá no fundo, fica lá em algum canto, né, do nosso coração. E daí, por que vem o sentimento de culpa? É que o afastamento de Deus, ele é contrário como é que se fala, hein? Ao propósito criacional de Deus para nossas vidas. Ele é contrário à criação de Deus para nós. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Quando nós nos afastamos, então temos esse sentimento de culpa. Só que isso não está muitas vezes consciente. Pode estar lá inconsciente no fundo. E muitas vezes nós tentamos afogar esse sentimento. Tentamos calar, abafar, né? Tentamos assim, reprimir esse sentimento. E o que acontece, né, muitas vezes também, é que a gente tenta compensar com outras coisas. Um dos exemplos por exemplo, boas ações. Tentamos compensar o nosso afastamento de Deus fazendo coisas boas, sendo uma pessoa boa. Isso não é errado, isso é uma coisa boa, né? É algo bom. Mas, às vezes, fazemos isso não porque nós amamos a Deus, não porque nós reconhecemos que isso é vontade de Deus, mas é para justificar. Não, eu não preciso, né? Não preciso de Deus. Então, a gente tenta abafar com ativismo, ou às vezes nós não estamos muito bem com Deus, né? Nós conhecemos a Deus, mas não estamos muito bem. Existe uma agonia interior lá no fundo que nós tentamos abafar, compensar com atividades. Nos enchemos de atividades e tentamos não ficar lembrando daquela agonia interior. Sentimento de culpa, né? Também, às vezes, é o autoflagelo. Isso já é um pouquinho mais grave, né? Alguém que fica se auto-punindo, mas se autoflagelando, causando feridas a si mesmos, né? Por causa de um sentimento de culpa, né? Tenta se fazer algo desse tipo, receber se castigar, né? Então é algo um pouco mais grave isso. E drogas, envolvimento com drogas, para esquecer
a sua situação, né, e outras. Não é claro que drogas não é só por essa razão, existe outras, né, fuga, né, da situação, mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, ele traz o perdão de Deus a todos aqueles que creem, a todos que se arrependem, né? A todo pecador que reconhece a sua necessidade de Deus. E Deus nos livra, nos liberta desse sentimento de culpa. Nos liberta não só do sentimento, nos liberta da culpa, né? Nos liberta do pecado também. Então, por isso a Bíblia, ela é o nosso guia essencial quando a gente fala sobre lidar com o sentimento de culpa verdadeiro. Bom, e o sentimento de culpa falso? Isso é algo que também assola muita gente, nos assola também. É diferente, como nós vimos, diferente do sentimento de culpa verdadeiro. Ele muitas vezes vem por causa de que alguém disse alguma coisa, alguém determinou alguma coisa na nossa vida, né? E causa reação diferente também. Então, uma das primeiras reações uma das reações comuns é odiar a si mesmo. Né? Perceber, eu me detesto porque assim assado, né? Ou começa a perder assim um amor próprio, né? Começa a se autodesprezar também, sentimento de culpa, e às vezes fica até imobilizado, chega a ser imobilizado porque não se sente mais digno de coisa nenhuma. Então, né, essa é um dos sintomas de alguém que está... isso aí pode ser até verdadeiro, né? Uma origem verdadeira, mas alguém que muitas vezes não sabe de onde que está a origem. Qual é a origem, né? No verdadeiro, existe a causa, uma infração de alguma lei, infração de algo, né? Mas nesse falso não existe uma causa assim exatamente, né? Existe um sentimento. E muitas vezes a nossa consciência pode nos acusar sem que a gente tenha cometido um erro mesmo, né? Porque nós achamos que cometemos, mas quando na realidade não é. Então nós achamos, e porque nós achamos, vem esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa pode vir porque alguém falou para nós. Está errado, né? Então, uma primeira aqui, um sentimento de culpa que é falso, quando vem por causa de algum costume aprendido quando é criança. Romanos 14, 19 a 23. Eu quero ler aqui. Romanos 14, 19 a 23. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Este texto aqui ele quer te dizer o seguinte: nós aprendemos coisas na nossa vida, na nossa criação, e se chega depois alguém faz diferente, está errado. Ou se a gente faz algo diferente, poxa, você errou, né? Então, por exemplo, aqui, essa questão do alimento. Para os judeus, eles aprenderam que comer carne de porco, carne impura, era um pecado. E realmente isso estava na lei de Deus.
né? Era um pecado, era uma coisa que não devia fazer. Quando Jesus veio, né, essa ideia de carne impura era todo no Antigo Testamento, visava transmitir a ideia de santidade, daquilo que é santo, né, algo que é separado para Deus, daquilo que não era separado. Então era essa a ideia principal. Quando Jesus veio, né, ele cumpriu, né, toda a lei através do sacrifício na cruz. Então essas questões elas caíram em desuso, né, leis cerimoniais de puro e impuro. Depois disso, né, todo alimento é considerado puro, não era mais problema, podia comer carne de porco. Um judeu poderia comer carne de porco, mas isso estava tão arraigado, estava tão interiorizado, que para ele era um escândalo, né? Era um grande de um pecado comendo carne de porco, porque era carne impura, então ele não podia fazer isso. Mas os que não eram judeus, que estavam se convertendo, não tinha nada disso, né? Muitos nem sabiam, não tinham consciência de que havia algum problema em comer carne de porco, nunca tiveram esse problema. E, na verdade, não há mesmo, né? Então, havia esse problema aí, só que ele dizia assim, olha, não é problema, tudo é puro, não há nenhum problema em você comer carne de porco, mas se fazer isso faz tropeçar o seu irmão, então você está pecando, está em pecado, né? Não deve fazer isso. Então aí, por causa de algo que vai causar um sentimento de culpa falso, você vai cometer uma culpa, vai ficar um culpado verdadeiro. Então não faça isso, né? E é nesse sentido que ele está falando. Você que acostumou, né? Você que se acostumou a viver de tal maneira que carne de porco é impuro, então fica aí na sua, não coma, né? Se você não consegue superar isso, não tem problema, fica aí, você não coma, porque se você comer, você está na dúvida, você não está muito bem convicto, você vai pecar. Se você está achando que está errado e faz, vai pecar. Então, você tem que fazer de acordo com aquilo que você entende, com o que você aprendeu, né? Não vá passar esses limites. Por isso que ele diz assim, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, isso é apenas um exemplo, né, de um sentimento de culpa que, na verdade, não é real, mas que para alguém que viveu essa realidade é muito real. Então, é preciso respeitar, né? Os irmãos em Cristo ao redor devem respeitar essa convicção. Não devemos fazer ninguém tropeçar, porque se alguém está na dúvida e for seguir adiante por nossa causa, não só ele vai pecar, nós também vamos pecar, vai estar todo mundo em pecado. Então não façamos isso. Não respeitar a convicção do outro, né? Em relação àquilo que é pecado e o que não é. Então é algo que um costume aprendido pode gerar um falso sentimento de culpa, no sentido de que realmente não há erro, né, nesse caso, não há erro nenhum ao comer uma carne de porco. Mas para aquele que acostumou, é um problema. Então, cada um a gente precisa respeitar. Ele fala de vinho também, bebida alcoólica, né? Alguém que cresceu, então é a mesma coisa. É o mesmo princípio. Qualquer outra coisa,
né? Se a gente encara como pecado, a gente precisa respeitar alguém que pensa assim, até que essa pessoa seja transformada ou supere, né, esse tipo de coisa. Muito bem. Existe um outro engano, né, que causa um falso sentimento de culpa, são ensinos falsos, ensinos de falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Né? Percebe que essa questão de alimento naquele tempo era um problema, né? Era um problema meio central ali, que dividia gregos, judeus, gentios, né? E ficava em torno, muitas vezes, disso. Porque havia também, além da questão dos judeus, havia a questão dos cultos, né? Aqueles cultos pagãos, onde se ofereciam carnes que era sacrificada aos ídolos, né? Então, essas carnes sacrificadas aos ídolos, eles depois eram vendidos no mercado. E eram mais baratos, né? Bem mais baratos, porque ninguém queria aquilo. Então, os mais pobres, eles muitas vezes só conseguiam comprar isso aí, né? A carne de terceira, né? De quarta ali, só conseguia isso. E então eles ficavam naquilo: puxa, será que é pecado eu comer essa carne ou não? Será que eu vou pecar ou não, né? E havia, então, esse tipo de dúvida. Mas, realmente, o ensino, né, aquilo que Paulo nos coloca aqui, é que isso não tem problema, na verdade. Não há nenhum problema, porque carne é carne. Carne não tem nenhum problema. Se seja sacrificado a coisa ou não, é santificado pela palavra de Deus e pela oração, né? Então, recebido com ação de graças, não há problema nenhum. É bom. Né? Então, porque vem de Deus. Então, mas haviam aqueles que tinham problemas com isso, né? E nesse caso, depois, lá em Coríntios mesmo, fala para a gente respeitar também essas pessoas que têm esses problemas, senão os dois vão estar em pecado, né? Muito bem. O problema é que quando a gente não conhece bem a palavra de Deus, a gente acaba sendo presa fácil de falsos mestres. Naquele tempo ainda tinham aqueles que proibiam o casamento. Achavam que casamento era, né, era algo que era pecaminoso, não deveria casar-se. Deveria todo mundo ficar solteiro, né? Não deveriam se misturar, não deveriam fazer nada disso. É uma medida totalmente oposta, extrema, do que havia muitas vezes, que era a orgia, a libertinagem, né? Havia esse tipo de coisa, e tinha aqueles que iam para outro extremo. Então é zero, né? Mulher para um lado, homem para o outro, pronto, acabou, ninguém mais se mistura, ninguém casa, nem nada. Então havia esse tipo de ensino, né? E isso, quando alguém acreditava nisso, então achava que se casasse ia cometer um pecado. Mas é um falso, né, pecado, porque Deus não proibiu nada disso. Então a pessoa, muitas vezes, se for atrás do ensino de falsos mestres, é um problema, pode ser um problema, né? Acreditar em algo que não é verdadeiro e acabar tendo um sentimento de culpa falso. Existem muitos, né? Muitos outros movimentos, né? Existem outras seitas
mas nenhum deles aponta a Jesus Cristo como o Salvador, como o Messias, como o Filho do Deus vivo, que foi sacrificado na cruz para perdoar o pecado. Nenhum deles vai falar isso. Todas as outras ensinos, alô, 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 será que acabou a pilha aqui? Não. Alô, 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 alô. Acho que vamos prosseguir com o microfone. Alô, alô, ok. Alô, 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 alô. Deu certo? É o seu verde. Deu. Alô? Som. Irmãos, pequeno problema técnico. Som. Retornaremos em instantes. Som. Alô, alô. Alô. Ali tá saindo? Só não tá saindo aqui, pastor. Lá tá saindo. Lá está saindo, aqui para nós não está saindo. Bom, então vamos continuar assim? Estão ouvindo aí? Então, lá no Zoom está me ouvindo agora? Ok? Tá bom, gente. Vocês estão me ouvindo também aqui, né? Muito bem. Tá, deixa eu... Então, muitas vezes para essas outras seitas, né, também não existe nem o pecado. Então, por que precisa existir alguém que perdoe os pecados? Né? Então, são ensinos que excluem a Jesus Cristo como aquele que morreu pelos nossos pecados. Então, são ensinos diferentes e são ensinos que muitas vezes, quando existe algo parecido com algum erro, falam sobre autopunição, né? Então, existem coisas desse tipo. Mas, além disso, também existem aqueles que estão infiltrados no meio cristão e ensinam conceitos que não são bíblicos. Por isso, a gente precisa entender bem o que é a palavra de Deus. Precisamos entender bem o que a palavra de Deus fala, o que Deus realmente deseja para nós. E, geralmente, a via de regra, ensinos falsos, ensinos de falsos mestres nos levam a sair da dependência de Deus, né? Nos levam a sair da obediência de Deus. Colocam muita ênfase em coisas, em cerimônias, colocam muita ênfase em objetos, né? Muita ênfase em ideias, em ideologias que não encontram respaldo bíblico. Tá? Então, são muitas coisas que também podem acabar nos enredando, pode acabar nos enganando, e a gente também acabar carregando uma culpa que não é verdadeira. O perfeccionismo também é outra vertente do falso sentimento de culpa. Colocar um padrão irreal, um padrão não, né, feito, então já não presta mais, né? Então alguém pode pensar assim, é pouco realista, porque nós, seres humanos, nós somos imperfeitos, né? Nós não somos completos, nós somos incompletos, somos imperfeitos, somos limitados, nós somos rasos mesmo, né? Medíocres, muitas vezes. Então, a gente tem esses problemas. E
Só que a gente precisa entender essa nossa realidade, ela não é perfeita, mas nós caminhamos num caminho que é o caminho de Deus. É um caminho que vai nos levar levar lá. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Essa é uma declaração do apóstolo Paulo. Uma declaração do apóstolo Paulo, Filipenses 3, 12. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, irmãos, nós não somos, enquanto nós vivermos neste mundo, nesta terra, nós não seremos perfeitos, vamos ser falhos, mas nós estamos buscando chegar lá, chegar na imagem de Cristo. Nós estamos caminhando nessa direção, né? Nós não estamos caminhando na direção oposta, não. Não estamos nos desviando também, não. Nós estamos caminhando para esse caminho, né? A imagem de Cristo. Embora não tenhamos alcançado, mas é para lá que nós seguimos. E existe aquele padrão de perfeição que pode ser enganoso também. É de alguém que acha que nunca mais vai cometer um pecado, né? Então, assim, é um padrão de perfeição que alguém acha ou pode achar que não vai mais cometer nenhum erro. Talvez existam, né, pessoas que pensem que alguém que assim, inocentemente ou realmente pense desse jeito, que não vai mais pecar. Mas em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, ele nos esclarece esse ponto. 1 João 1, 8 e também o 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, também outra vertente do perfeccionismo, né? Alguém que acha que tem que viver uma vida totalmente sem pecado, e se pecar já fica com aquele grande sentimento de culpa, de inadequação e tudo mais, né? Porque é perfeccionista. Mas para nós, para o pecado, existe, né, o sacrifício da cruz, que é o que perdoa os nossos pecados. Ele vai lá no fundo, ele vai nas profundezas do nosso ser e transforma a nossa vida, nos resgata da perdição, nos perdoa os nossos pecados, nos dá uma nova vida. Faz de nós uma nova pessoa, né? Então, é isso o que faz o sacrifício de Jesus na cruz. Mas tem mais um aspecto aqui também. Não é somente aquela expectativa que as pessoas colocam em nós, que nós não conseguimos alcançar, que vão nos gerar sentimento de culpa. Não é só isso. Satanás também pode causar em nós um sentimento de culpa, porque Satanás é o principal acusador, ele é o acusador mor contra nós. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite.
Ele está falando aqui sobre o Satanás, sobre a antiga serpente, que é Satanás, né, que acusa, que nos acusa dia e noite, né? Nos acusa diante de Deus. E Satanás é aquele que vai continuar acusando, e nós, se dermos ouvidos a Satanás, podemos acabar ficando com sentimento de culpa, que falso também, né? Às vezes, nós cometemos realmente um pecado, mas confessamos, pedimos perdão a Deus, Deus já nos perdoou. E muitas vezes o que acontece é que aquilo volta, aquele negócio, de novo, e de novo, você sente culpado por algo, né? Mas você já pediu perdão a Deus, Deus já te perdoou, né? É um momento em que você pode parar e pensar, será que não é Satanás que está me acusando, né? Será que não é o próprio Satanás que está ali tentando me perturbar? Então, a solução para isso também reside ali em nós chegarmos a Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, aqui está ali, faz parte daquele texto lá que eu li antes, né? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos guardar este texto aqui, este versículo, é importante para nós, porque é isso que vai nos, muitas vezes, assegurar a nossa como é que se diz? A nossa consciência livre do sentimento de culpa diante de Satanás. Olha, eu já confessei meu pecado, né? Jesus já me perdoou e pronto, acabou, né? É um momento que precisa resistir a Satanás e ele vai embora. Então existe, por isso mesmo, também um sentimento de culpa que pode ser causado pelo próprio Satanás, que queira perturbar, né, a nós mesmos. Então a gente precisa se posicionar, né, com este ensino da palavra de Deus, né, em 1 João 9. Confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a nossa arma, né? A nossa solução que Deus provê para nós. Enfim, o Paul Tournier também ele diz que reprimir sentimentos de culpa, que a gente já viu, né? Sentimentos de culpa que podem ser reprimidos através de alguns recursos, né? Que nem fazer boas ações, atividades e outros tipos de coisas. Ele diz assim, pode levar à ira, reprimir o sentimento de culpa pode levar à ira, pode levar à rebelião, pode levar ao medo, pode levar à ansiedade. Então, não faz bem, nem fisicamente, nem moralmente, nem espiritualmente, nem emocionalmente, reprimir sentimentos de culpa. Se a gente tem algum sentimento de culpa, a gente precisa lidar com isso, precisa encarar de frente esse sentimento de culpa. Muitos tentam reprimir esse sentimento, como a gente já disse, mas isso só vai piorar a nossa situação, né? A gente também precisa entender que a gente não pode ficar atribuindo a nossa culpa a outra pessoa. A gente precisa assumir a nossa culpa quando nós realmente temos culpa. A gente precisa assumir. Nós não podemos desviar de nós e jogar em alguém.
Também a gente não pode pegar a culpa que é do outro. Às vezes pode acontecer isso, né? A gente querer achar que é culpado, mas na verdade é outra pessoa, não somos nós. Às vezes é outra coisa. Não podemos querer pegar, né, para nós isso. A gente precisa distinguir qual é a nossa situação. Se a gente está sentindo, se a gente passa por sentimentos de culpa, nós precisamos discernir o que é isso, de onde vem, né? É falso ou é verdadeiro? Se isso nos atormenta, então a gente precisa encarar de frente. Para a gente concluir a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é aquela, é a que dá salvação, é a que perdoa os nossos pecados, é a que resolve esse nosso problema de sentimento de culpa pela raiz. Não somente o sentimento, mas é a culpa propriamente dita, né? E a despeito da nossa condição, na realidade, essa mensagem do Evangelho é a mensagem que todo ser humano anseia para receber. Todos nós, no fundo, lá no fundo, nós desejamos, nós ansiamos, né? Então, será que nós temos sentimento de culpa? Pense na sua vida agora. Você tem algum sentimento de culpa? Se você tem, a melhor maneira é confessar diante de Deus. Abrir o seu coração diante de Deus. Pode não ser genuíno, pode ser algo falso, né? Pode ter outras causas. Então, eu quero nesse momento que você avalie a sua vida. Você pense na sua vida. Está havendo um sentimento de culpa na sua vida? Será que você tem sentimento de culpa? Você já descobriu que não é verdadeiro, mas não consegue se livrar? Será que tem isso? Muitas vezes, nesse caso, quando não é um sentimento de culpa genuíno, quando é um sentimento de culpa falso, às vezes compartilhar esse problema com alguém, com irmãos da igreja, de confiança, pode ser a maneira de ser liberto também. Quando essas pessoas vão ali e aceitam e acolhem, falam, aconselham, pode ser uma maneira de ser liberto. Se você tem um sentimento de culpa que não é verdadeiro, né? Mas, se nós temos um sentimento de culpa que é verdadeiro, é a graça de Deus, é o perdão de Deus que nós precisamos. Esse perdão de Deus, ele é gratuito. E é o presente de Deus para cada um de nós que somos pecadores. Será que você já creu nisso? Quero que você pense na sua vida. Quero que você pense e você veja, né, na sua vida, será que você já recebeu essa graça do perdão de Deus na sua vida? Essa graça nós recebemos quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Coloca a sua vida diante de Deus. Abra o seu coração com Deus neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor olhe nossos corações, que o Senhor olhe lá no fundo, Senhor, Tu que conheces o coração de cada um aqui, nesta igreja,
O Senhor conhece o coração de cada um daqueles que também estão nos assistindo, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, as nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, muitas vezes o peso que algumas pessoas carregam e que não precisa estar ali. Ó Deus, vem, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja, ó Deus, colocando a tua mão sobre nós. Daqueles, ó Deus, que têm um sentimento de culpa que não é verdadeiro, ó Deus, coloca a tua mão nessas vidas, Senhor, elas possam ser libertas desse sentimento. Possam ser libertas em nome de Jesus. Aqueles que têm um sentimento de culpa verdadeiro, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, o sangue de Jesus sobre essas pessoas, ó Deus, o perdão de Jesus na vida dessas pessoas, mas também a presença de Jesus na vida dessas pessoas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja olhando cada um de nós agora. E, ó Deus, vem, Senhor, nos abençoar. Vem, ó Deus, tratar a cada um de acordo com a necessidade. É o que nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor. E queremos agradecer em nome de Jesus. Amém.